morte de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 era mesmo esperada já com 2 doses? Nós vamos tirar essas dúvidas, porque a Gorete Santos está com o médico infectologista Kelson Veras. A gente pode imaginar que idosos fiquem mais preocupados depois da morte de uma pessoa tão conhecida e querida, que dá uma evidência maior, não é, Gorete? Depois de ter sido vacinada, o ciclo vacinal do Tarcísio Meira foi concluído em março, né, com 2 doses da vacina. Então, vamos saber o que os especialistas dizem sobre esse assunto, até para dar uma acalmada, porque certamente o que a gente ouviu muito de ontem para hoje é que nenhum dos imunizantes é 100% seguro. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos. Exatamente, né? Não existe essa segurança de 100% de nenhuma das vacinas. Mas, por outro lado, o número de pessoas, né, que acabam morrendo, mesmo depois de vacinadas, é de aproximadamente 3,7%. Claro que a gente queria que fosse 0 esse número, mas infelizmente há essa margem. A gente vai começar agora com o médico infectologista, Kelson Veras, para discutir melhor essa situação, tentar entender, na verdade, como tudo isso funciona, doutor Kelson, né? Que a grande pergunta de muita gente mas já que tinham completado o ciclo vacinal, tomaram as 2 doses da vacina, estavam precavidos, né? Por quê? Acabou morrendo. Bom dia. Pois não, bom dia, Nádia, bom dia a todos que nos assistem. A primeira mensagem de tranquilização é que as vacinas protegem e muito. Porém, idosos têm um sistema imunológico menos eficaz do que pessoas mais jovens. Isso é um fenômeno natural que torna o idoso mais propenso a diversos tipos de doença. Então, infelizmente, para todas as vacinas já testadas, seja Pfizer, seja AstraZeneca, seja Coronavac, a taxa de proteção contra a Covid-19 é sempre menor, principalmente a partir dos 80 anos, do que em pessoas de menor idade. Ou seja, os cuidados, eles têm que permanecer e de forma intensa ainda em relação, principalmente nessa faixa etária, doutor Kelson. Exato. Então, muitas vezes você tem um familiar idoso, né, que tomou suas 2 doses de vacina e aí você já está pensando em reunir a família para comemorar um aniversário, para se reunir, matar as saudades de tanto tempo de separação. Isso pode até ser feito, porém, com muito cuidado em relação ao idoso, mantendo o uso de máscara por todos, não se aproximando desse idoso, não abraçando o idoso, certo? E fazendo pequenas reuniões apenas em ambientes abertos ou bem ventilados. Bom, esse tipo de situação, ele pode ocorrer independente do imunizante, e aí eu falo em relação às mortes que têm ocorrido de pessoas já vacinadas e que já tenham completado esse esquema vacinal. Bom, eu tenho até um pequeno levantamento sobre vacinação em idosos, né, que eu queria dar 2 exemplos. Por exemplo, um foi feito na Inglaterra com a Pfizer e com a AstraZeneca. E ele encontrou em pessoas de 70 anos ou mais uma efetividade com a Pfizer de 61%. E uma efetividade com a AstraZeneca de 73%. Isso significa que apenas 61%, 73% não vão morrer depois de vacinados? Não. Significa que são os que estão protegidos de contrair a doença. E os que contraem, uma pequena porcentagem pode evoluir para doença grave e até morte. E sempre a curiosidade da Coronavac, né? A Coronavac é boa? A Coronavac se mostrou tão boa quanto essas vacinas que eu mencionei. Então, por exemplo, a Coronavac no Brasil, nós temos uma nota técnica da Fiocruz do início do mês de julho. E a efetividade da Coronavac em pessoas a partir de 60 anos foi de 80%. Ou seja, até maior. Exato. E a partir de 80 anos, aí realmente cai mais ainda, né, em torno de 70% de efetividade. Ou seja, 70% das pessoas com 80 anos ou mais não contrairão a doença após a vacinação completa, com 2 doses. Porém, 30% ainda podem contrair. E desses, uma pequena porcentagem pode até evoluir mal. Então, por isso, essa necessidade de continuar mantendo todos os cuidados até que a gente tenha um controle real da doença. Né? Correto.
Quero agradecer, então, ao Dr. Kelson Veras pelas explicações aqui, a notícia da manhã, desse assunto que é tão delicado, né, Nádia, que traz um alívio em relação à vacinação, daqui a pouco traz essa apreensão de novo, mas todo mundo sabe, a vacina ela é imprescindível para que a gente tenha o controle da pandemia, para que a gente reduza a gravidade da doença e que daqui a pouco a gente possa, claro, todo mundo comemorar 0 mortes no Brasil, no mundo por essa doença tão letal. Até então, Nádia.